Caneca, aqui em São Paulo, e cheguei aqui e me deparei com uma exposição de orelhas, pensando rapidamente no ouvir, naquela educação integral que os pais precisam ter com seus filhos jovens e adolescentes. O ouvir diz muito de como a gente entende o nosso filho. Então essas orelhas aqui, elas interpretam aquilo que o seu filho pode ouvir em casa. Lembrei rapidamente disso. Então eu quero apresentar para vocês várias orelhas, porque conforme a interpretação, a gente traz um significado daquilo que está acontecendo no momento. Se a gente ouve adequadamente, a gente interpreta adequadamente. E eu acredito que é isso que a exposição está mostrando aqui. Vou mostrar para vocês agora. Bom, estou andando aqui no shopping e vou chegar próximo da exposição para vocês verificarem o significado de quando a gente fala, alguém ouve e alguém interpreta. Olha aqui. Então, dependendo do que nós falamos, podem ocorrer aí várias interpretações. Veja só, tem orelhas que representam a música, cores mais tranquilas, mais fortes. Olha essa. O que será que essa pessoa entendeu quando alguém falou com ela? Olha, tem pessoas aqui olhando a exposição também. Olha aquela azul cheia de palavras. Será que é só um blá blá blá? Um blá blá blá, blá blá blá. E aí como fica? Essa orelha recheada de palavras. Essa outra tem cores, músicas, cores mais berrantes, cores mais simples. Agora vejam essas. Nós estamos num local aqui, próximo da escola, inclusive do Ofimaia, né? E olha só, tem muitos jovens conversando aqui, próximo dessas orelhas. Veja que ela traz aí interpretações, formas de pensamentos, formas de reações. Conforme a gente vai falando, a outra pessoa que está ouvindo o que nós falamos vai interpretando de uma certa maneira. Aí a pergunta que fica é: você fala de um jeito que o outro realmente te compreende? Olha essa outra orelha. Parecem que são pássaros, cactos. Qual a representação disso? Aqui é uma arte, mas nos leva, nos remete ao pensamento de como a gente faz o outro nos interpretar. Para ter uma boa comunicação ativa, acertada, uma comunicação que realmente traz a consciência do que nós falamos e o que queremos que o outro interprete, receba, é necessário saber, ter a convicção. Será que o outro me entendeu? Será que quando eu converso, por exemplo, com o meu filho, ele me entende? Ele me compreende? Ou ele leva por um lado engraçado, um lado muito severo, um lado nada sobre autoridade, desdenha, deixa de lado? O que será que ele interpreta? Ou será que, dependendo da maneira que nós temos aí a forma de conversar com o filho, será que vira uma bagunça? Será que vira algo tão misturado? Como essa orelha aqui, olha, estou do lado de trás dela, o lado posterior, com uma representação de muitas cores. Parecem cores bonitas, mas são cores fortes. Posso pensar numa representação de impactos na comunicação, naquilo que ouço, naquilo que percebo, naquilo que recebo da comunicação do outro. Olha esta, que mistura. Dá para perceber que há uma mistura muito grande. E aí o que é interpretado? Eu olhando aqui, eu percebo peixes, mão, pássaros, sons, notas musicais, alguns insetos. Que bagunça! Muita coisa ao mesmo tempo, e talvez não dê para discernir qual era o pensamento linear, o que realmente queria mostrar através de uma comunicação. Essa orelha aqui mostra isso. Talvez em algum momento a gente se comunique assim, com uma bagunça. A gente fala, e o outro entende o quê? 1%, 10% do que nós estamos interpretando? Ou será que quando a gente conversa com alguém, tudo é a nível muito intelectual, a nível artístico? Como é isso? Então, muito importante a gente refletir se a forma de comunicação direta, indireta, com palavras, sem palavras, nos diz alguma coisa.
se essas palavras que nós colocamos para os nossos filhos, elas estão sendo bem recepcionadas e bem interpretadas. Essa exposição eu assim, encontrei aqui e achei fantástica, porque remete essa análise, como nós nos comunicamos. Aquilo que eu falo é realmente exatamente o que o outro entende. Eu falo de um jeito, e será que é esse jeito que o outro interpreta? Quando eu converso com o meu filho, por exemplo, ele realmente entende o que eu digo? As minhas palavras soam de forma clara ou soam de forma forte, misturada, como essas cores intensas, ou ele leva para outro lado? Se eu digo A, ele entende A mesmo, ou ele entende o Z, lá longe daquilo que eu gostaria que ele entendesse? Então, fiz aqui essas imagens para que você pudesse refletir nisso. E eu acredito que tenha sido assim de bom proveito, porque eu achei fantástico essa forma de mostrar a nossa forma de comunicação, a forma de recepção. O que nossas orelhas ouvem, o que nossas orelhas recebem, qual é o impacto, qual é a interpretação. Avalie aí qual é a interpretação realmente efetiva que você está oferecendo na sua comunicação com os seus filhos. Vou deixar aqui também as minhas fotos de estar aqui prestigiando essa exposição muito linda mesmo. Então, a nossa escuta ela é muito importante. Imagina as pessoas que não conseguem ouvir através de uma audição pelos ouvidos, mas ela também se comunica. Essa exposição aqui traz assim obras de vários autores, vários artistas, e coloca essa reflexão, tanto as pessoas que têm uma dificuldade, uma deficiência auditiva, é isso que ela está trazendo aqui. Mas eu, ao olhar isso, percebi que dá para nós transpormos para a nossa comunicação com o nosso jovem, nosso filho adolescente, que a gente fala uma coisa, a gente precisa que ele realmente entenda essa coisa que estamos falando com ele, e não mude, não interprete de outra forma. É muito importante que ele entenda. Olha só, Charles Chaplin de um lado e de outro lado quem está. Então, diz uma coisa ou diz outra? O que estamos dizendo aqui? Nesses vários autores interpretando aqui o sentido, né, dessa exposição, vários autores colocaram essas obras para que pudessem serem aqui prestigiadas e analisadas com esse cunho reflexivo. O que entendemos a partir da nossa audição? O que você entende a partir daquilo que você ouve do seu filho e o que o seu filho entende a partir daquilo que ele ouve de você, pai e mãe. Sempre lembrando, o filho é o diamante da nossa casa, então o diamante precisa ouvir adequadamente. Para ouvir adequadamente, é preciso que alguém também fale adequadamente. Essa exposição aqui foi feita com muitos colaboradores, Ministério da Cidadania, Unimed cooperando, e traz aí essa questão da Ear Parade. Não sei se é assim que fala, provavelmente é uma palavra em inglês, mas São Paulo 2019. E tem aqui, atenção, esta obra de arte será doada para entidades beneficentes. Por favor, não suba ou danifique a escultura. É uma escultura em forma da orelha. Ao lado está escrito: compartilhe o que você tem de melhor com o mundo. Então, olha que interessante, um chamativo aqui para você compartilhar. E eu entendo isso, compartilhar as ideias, compartilhar o que você pensa, compartilhar suas dores, suas necessidades, compartilhar suas necessidades mesmo. E o seu filho tem a necessidade de compartilhar muitas necessidades. Aproveite essa deixa aqui, dessa reflexão, dessas orelhas maravilhosas em forma de escultura, para parar um tempinho aí, e aí por essa motivação, emprestar a sua orelha, os seus ouvidos, para que o seu filho fale das necessidades dele. Não tem aí uma deficiência auditiva na sua casa que não seja orgânica e sim emocional. Quando a gente não permite o filho manifestar, não é, as suas necessidades afetivas, emocionais, a gente acaba criando aí uma deficiência auditiva dentro da nossa própria casa. Quando é possível compartilhar as necessidades que um filho tem com seus pais, beleza, tudo fica melhor, tudo fica mais tranquilo, mais bem resolvido. Aproveite essa motivação, que você, pai e mãe, ativo, consciente, assertivo, um pai que lapida o diamante da sua casa, tenha inspiração aqui, nessa escultura maravilhosa para lapidar o diamante da sua casa. Não esqueça, seu filho é o diamante da sua casa, e quando você empresta os seus ouvidos para ele,
brilhantes coisas, brilhantes resultados acontecem na vida dele.